Oi, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Júlia e nós vamos apresentar sobre David Harvey. E o meu grupo é composto por Sérgio Melo, Gabriela Amigo, Giovanna Denadai, Júlia Ferreira, que sou eu, e Luísa Regatieri. Bom, inicialmente, né, o David Harvey ele é considerado um dos principais expoentes da geografia na atualidade e um grande influenciador marxista. Para demonstrar assim, a sua importância, segundo o Library Journal, ele é um dos geógrafos mais influentes do final do século XX. Além disso, ele é muito influenciado pelos pensamentos de Karl Marx e Henri Lefebvre. Ele buscou, né, em sua pesquisa, assim, em suas pesquisas, ele buscou construir uma geografia urbana e econômica, de modo que ele analisasse a forma com que as contradições sociais elas estão presentes no espaço geográfico. Ou seja, ele se voltou para os estudos da problemática urbana, adotando uma postura marxista pautada na geografia crítica. E atualmente o autor ele vem trabalhando em uma série de livros voltados para análise e compreensão de O Capital, de Karl Marx. Bom, portanto, né, já deu para ver que as obras científicas de David Harvey elas são extremamente relevantes e difundidas em todo o mundo. Inclusive, até aqui no Brasil, ele já veio aqui diversas vezes, ele até comentou sobre o nosso sistema político vigente e ele também possui inúmeros prêmios. Então, cabe falar sobre a sua formação, né? Ele é formado pela Universidade de Cambridge e ele é professor da Universidade da cidade de Nova York e diretor de pesquisa do Centro de Lugar, Cultura e Política. Bom, agora eu vou falar sobre suas principais e mais famosas obras. Esse autor ganha destaque em 1969 com a publicação do seu primeiro livro, que se chama Explanation in Geography. E nesse livro ele vai abordar uma geografia quantitativa que se caracteriza basicamente por um estudo que vai se utilizar de dados numéricos e estatísticos. No mais, merecem destaque os livros A Justiça Social e a Cidade, de 1973, Condição Pós-Moderna, de 1989, Espaços de Esperança, de 2000 e A Produção Capitalista do Espaço, de 2005. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre suas principais ideias. Bom, David ele faz uma crítica ao modelo capitalista de urbanização e explica que o sistema capitalista ele defende o crescimento, mas que não é possível mantê-lo o tempo todo. Dessa maneira, acabam surgindo as dívidas, né, baseadas na promessa de ter recursos no futuro. Harvey também escreveu sobre as mobilizações, né, que surgiram desde 2011 em diversas cidades do mundo em contestação à dominação que as grandes empresas exercem sobre a produção do espaço, com seus impactos sobre a qualidade da vida urbana. Ele dizia muitas vezes que a urbanização planetária passou a ser o centro da reprodução do capital. Ele também defendeu que as cidades devem ser para as necessidades das pessoas e não do capital. E também salientou que houve diversas explosões, né, de descontentamento, até mesmo em cidades como Paris e Londres, se eu não me engano, onde era preciso unir todas as manifestações para gerar uma mudança. O capitalismo, em vez de liberdade, é dominação. Ele afirmava muito isso. Para ele, era preciso inventar uma sociedade que não dependia do crescimento, mas sim da redistribuição da riqueza. Aqui nós temos uma frase dele que é muito famosa, que ele fala, né? Se nosso mundo urbano foi imaginado e feito, então ele pode ser reimaginado e refeito. Bom, David Harvey, como marxista, ele chegou a influenciar muitos indivíduos através de seus livros e palestras sobre o capital. Como crítico, a sua obra está bastante pautada na análise crítica do espaço urbano, dos fenômenos capitalistas e também acerca da sua opinião sobre o pensamento neoliberal. Bom, começando a analisar o pensamento crítico do autor, para ele, o sistema capitalista, apesar de sim já ter gerado crescimento e desenvolvimento, ele é um sistema passível de crises e contradições, porque esse crescimento ele é volátil, ou seja, não é possível que esse crescimento ele seja mantido constantemente. Além disso, quando a gente fala sobre a relação, né, entre Harvey e Marx, é impossível que a gente não comente sobre a opinião do autor acerca da revolução proposta por Marx. Para o David Harvey, essa revolução que deve acontecer, né, para o fim do capitalismo, ela é uma revolução que vai ser lenta e gradual, porque ela exige uma mudança de mentalidade das pessoas, né? Ele inclusive dá um exemplo sobre isso. Ele fala que nós estamos há cerca de 40 anos pensando e sendo submetidos a formas de pensamento neoliberais. Por essa forma de pensamento ela está tão embutida em nós, o processo de revolução ele vai ser gradativo e lento.
né? Além disso, as problemáticas sociais desencadeadas pelo capitalismo também são bastante discutidas nos livros e entrevistas do autor. Para ele, a sociedade capitalista ela vai continuar sendo marcada por uma relação de dominação entre classes e pela alienação dos indivíduos, assim como Marx trata em suas obras, né? Inclusive tem uma frase do David Harvey, né, que, de acordo com ele, é necessário que em certo momento nos tornemos anticapitalistas, de forma que a partir disso possamos construir um tipo alternativo de sociedade baseado em estruturas sociais e relações humanas diferentes. Em uma entrevista recente, realizada no dia 11 de novembro de 2020, David Harvey e Yamuna Akbar, eles debateram acerca da ideia de liberdade humana de Marx, juntando com esse período de Covid e analisando como que o tempo atual e a crise que estamos passando ajuda a sociedade a repensar a forma como vivemos e como o capital age e a forma como formamos as cidades. Nas próprias palavras de David Harvey, a crise desencadeada pela pandemia Covid-19 é uma oportunidade para pensarmos novamente sobre a ideia de liberdade humana de Marx. Etapas de emergência para superar a crise também nos mostram como podemos construir uma sociedade diferente, que não está em dívida com o capital, a menos que abordemos a causa raiz desses problemas na estrutura do nosso sistema econômico, nunca seremos capazes de resolvê-los. Este é o momento em que podemos usar essa imaginação socialista para construir uma sociedade alternativa. Isso não é utópico. Nossas necessidades só podem ser atendidas por meio de ações coletivas. Ademais, David ainda fez uma entrevista falando sobre o sistema atual aqui no Brasil, político, e a crise da Covid-19 e como que os impactos que ocorreram nesse tempo podem nos ajudar a pensar nessa nova forma de viver e encaixando com os conceitos de Marx e as suas explicações sobre ele e sobre a humanização da forma de viver. Um dos pensadores mais influentes da atualidade, o geógrafo britânico David Harvey, está no Brasil para uma série de palestras sobre a crise global do capitalismo. Em uma entrevista exclusiva à TVT, Harvey explica um dos seus conceitos mais debatidos no mundo, o do direito à cidade. A reportagem é de Viviane Nascimento. The right to the city is the right of everybody to have access to the resources that exist in the city, and I think changing the city is one of the ways in which we can change ourselves. If we find ourselves living in a very benign environment, we tend to be very benign people, and that therefore the reconstruction of the city in ways which are conducive to the reconstruction of who we are and what we are like and what our social relation. And we want a city which is stress-free, we want a city that is unalienating, and we want a city that can help us grow and redefine who we are. We now live in a world where rural life and urban life are intermeshed. Everybody watches the same TV, everybody watches the same kind of culture. So the right to the city is really a political idea rather than a territorial idea. And I like this as a political ideal because it goes back a long way to the idea of the city on the hill, the city, the perfect city, and all the rest of it. And it's something that we can create. So we want to create the good life, but not simply for urban citizens, but for everyone. When populations become alienated, that is, they feel that somehow or other they're not listened to, they are not treated well, and they live under conditions which are stressful and difficult. And I think what happens is that when there is that well of anger at their situation, and somebody can tap into it politically, and so we see people like Bolsonaro or Trump and other leaders around the world tapping in to that anger, which is coming out of alienation and then using it politically for their own purposes of assembling political power. And so we start to get the emergence of an authoritarian right and fascist.
So you've done this before. You've moved from an authoritarian, dictatorial kind of government, in that case military government, and you came up much stronger and much better organized to try to create a better world and a better life. And I think, okay, you're in difficult times right now. I sense from the people I see and I talk to that there's a lot of energy right now to say, okay, we can come out of this much stronger than we came into it, and in fact this is an opportunity to really improve ourselves and improve our situation, and I suspect that Bolsonaro won't be around for more than the next 2 or 3 years. Bom, essas foram as referências usadas ao longo da construção do trabalho. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção.